turminha do segundo A! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estou aqui hoje, professora Adria, mais uma vez, para a gente estudar história hoje, tá? A gente vai estudar na disciplina de história o que, professora? A gente vai começar o capítulo 7, tá? Toda família tem uma história. E aí vocês podem observar que na página 26 do livro, volume 2, tem imagens de uma família que eles estão comemorando o Natal. E lá tem dois senhores idosos, né? Uma família bem bonita. E essa é uma representação das famílias no qual nós vamos estudar. Toda família ela tem uma história. Quem é seus antepassados, você era filha de quem? Filho de um português, filho de um amazonense, filho de... Então, para cada família tem uma história. E quando a gente sabe da nossa história, é uma coisa bem importante, porque aí a gente vai conseguir compreender o conteúdo da história também, que é necessário, tá? Então, na página 25 e 27, ele apresenta uma família. Vamos para a página 28, no qual lá temos leitura. Vocês vão acompanhar daí, tá? E eu vou fazer a leitura daqui. História de família. As famílias têm muitas histórias para contar. Essa história pode ser conhecida por meio da investigação em fontes históricas, como objetos guardados de lembranças, relatos familiares contando como era o passado, relatos das pessoas mais velhas e fotografias. Toda família ela tem uma história e é tão legal quando você encontra essa história, quando você tem um contato com o vovô, com uma vovó, no qual conta a história da família de vocês, como foi que o vovô casou com a vovó, qual foi o momento que nasceu o papai ou a mamãe. Essa é uma história. E essa história, os objetos ajudam a ser contados. Vocês podem estar observando na página 28 que tem embaixo alguns objetos. E nós vamos falar sobre estes objetos que representam a história de cada família. E eu vou ler aqui embaixo o próximo parágrafo também que vai contar sobre essas histórias. Objetos que contam histórias de família. Não disse para vocês que teriam este momento? Alguns objetos são importantes para as pessoas, pois trazem lembranças especiais. Desse modo, eles também podem contar um pouco da história de nossa família, de nossos parentes. Alguns desses objetos representam ainda períodos específicos da vida de algumas famílias. Conheça abaixo objetos que fizeram parte da história da família de algumas crianças. E aqui a gente tem 3 objetos. E eu vou ler, tá? Qual é o significado de cada objeto? Primeiro, minha tia Conceição guarda até hoje o dominó que seu marido usava para brincar com seus amigos quando ele era jovem. Para ela, esse objeto é muito importante, pois foi jogando dominó que ela conheceu. Não disse? Então, ela conheceu o esposo dela, com esse esposo ela tem filhos, né? Então, ela guarda o dominó. Olha, foi assim que a história da família dela começou. Então, um objeto, né, que ele tem toda essa importância para esta família. Vou para o próximo. Minha mãe guarda com muito carinho o colar de pérola que ela ganhou de minha avó. Esse colar está na nossa família há muito tempo e já foi da minha tataravó, da minha bisavó e da minha avó. Quando eu crescer, minha mãe disse que será meu. Então, passou
Olha, passou pela tataravó, bisavó, avó, ainda vai ter as próximas gerações que vão usar este colar. Então, ó, representa também uma história da família. Agora eu vou para o próximo objeto. Na sala da casa do meu avô tem um rádio bem antigo. Olha que interessante. Embora ele não funcione, vovó guarda esse objeto até porque o faz lembrar de quando era criança. Nessa época, o rádio era novidade e as pessoas juntavam depois do jantar para ouvir novelas transmitidas pelo rádio que eram um sucesso na época. Então, se alguém vê um rádio desse, ela vai lembrar da história. Olha, há muitos anos atrás as pessoas escutavam novelas através dos rádios. Então, esse objeto ele representa um período da história daquela família e de muitas famílias, não é? Vou para a página 29. Os objetos abaixo foram guardados. Escreva nas linhas quem guardou, que lembrança esse objeto pode trazer. E aí a gente tem sapatinhos, né? Geralmente quem pode ter guardado esses sapatinhos? Quem guardou esses sapatinhos? São os pais, né? Geralmente são os pais. Eles guardaram este sapatinho, letra A, para ter este objeto como lembrança, né? Então, ó, os sapatos foram guardados pelos pais. Pelos pais. Por quê? Para tê-lo como lembrança. Olha que interessante. Para ter uma lembrança dos seus filhos, né? E aqui, tá? A letra B. Lá está um vestido de noiva. Quem guardou esse vestido de noiva? Quem guardou? Quem vocês acham? A mãe, né, guardou, que representava o quê? A cerimônia do casamento dela, né? Olha que legal. A gente pode colocar uma mulher, né? Quem guardou? Para o quê? Para recordar a cerimônia. O que é cerimônia? A cerimônia do seu casamento. Todo aquele processo que acontece, a festa, a declaração de sim, de não. Então era para lá recordar essa cerimônia do casamento, tá? Do seu casamento. Tá, lá na letra C, o que que tem? Uma bola, né? Vocês adoram bola, né, meninos? Uma bola de futebol que pertenceu a uma criança. Então ela guardou, tá? Como lembrança do campeonato que ela participou.
só colocar um pouquinho mais pra cá. Para recordar sua infância. E aqui, ó. Ela guardou para recordar a infância dela, não é? Lembranças boas. E aí depois, na letra D, o que que tem? Um relógio de bolso, tá? E aí, esse relógio de bolso foi guardado há muito tempo atrás, né? Porque hoje em dia as pessoas não utilizam mais relógio de bolso, tá? Então foi guardado por alguém que queria recordar, queria lembrar da família de uma pessoa, tá? Vou fazer a letra D aqui. Lembrar, tá? Vou puxar um pouquinho mais pra cá, pra dar certo, esse lembrar. Com R no final. Vou colocar da família, mas essa aqui só é a sugestão de resposta. Vocês podem colocar de outra maneira, tá bom? Então, vocês podem pausar o vídeo de vocês, verificarem, tá? A resposta. Ou então vocês podem fazer com as suas próprias palavras, tá bom? E este daqui é o vídeo de história, no qual está falando sobre a família, não é? Essa família tão bonita, no qual nós estamos inseridos, que ela tem uma história. E os objetos, eles ajudam a contar essa história. Objetos como o que, professora? Ah, pode ser álbum, pode ser um rádio, pode ser um colar, não é? Então, gente, por aqui eu encerro a nossa aula de hoje, tá bom? Estaremos juntos na nossa próxima aula online. Assista o vídeo várias vezes até entender se for preciso. Qualquer dúvida pode pedir para o papai, para a mamãe colocar lá no Google Class. Um beijo e até a próxima!